Imagine-se diante de um oceano sem fim, onde o vento sopra como uma fera indomável e a solidão parece pesar tanto quanto as ondas que se quebram furiosas nas rochas. No horizonte, há apenas um ponto de luz, um farol solitário. À primeira vista, esse farol é símbolo de segurança, de esperança, de salvação para navegadores perdidos. Mas e se esse mesmo farol não fosse apenas um guia seguro, mas também um prenúncio de medo, isolamento e morte? E se fosse com você, isolado no limite do mundo, cercado por perigos que você nem consegue ver claramente? Assim começa a história de O Farol do Fim do Mundo, em inglês The Lighthouse at the End of the World, uma das obras mais intensas de Jules Verne, publicada em 1905, um ano após sua morte. Ao contrário de suas histórias mais conhecidas, cheias de aventura e maravilhas tecnológicas, aqui o foco é a luta brutal pela sobrevivência, a solidão e o confronto direto entre a luz e a escuridão. O cenário escolhido por Verne não poderia ser mais desafiador. A Ilha dos Estados, uma pequena faixa de terra próxima ao extremo sul da Argentina, na Patagônia, onde o clima é impiedoso e o mar parece uma boca devoradora de navios. Ali, literalmente no fim do mundo, ergue-se um farol recém-construído. Para manter sua chama acesa, 3 homens são enviados como guardiões. Seus nomes: Vasquez, um argentino silencioso e firme; Maurice, um veterano marinheiro endurecido pelo tempo; e Felipe, jovem e inexperiente, mas cheio de expectativas. A princípio, a missão parece clara: acender a luz, manter o farol funcionando, vigiar o horizonte e sobreviver ao isolamento. Mas será que a solidão seria realmente o maior inimigo? O que eles não sabiam é que aquela ilha aparentemente deserta guardava um segredo mortal. Entre as rochas e as florestas sombrias, escondia-se uma ameaça que não vinha da natureza, mas da própria humanidade. Uma quadrilha de piratas liderados por um homem cruel e calculista chamado Congre rondava aquelas águas. Congre não via o farol como símbolo de esperança, mas como uma armadilha perfeita. Onde há luz, há navios. Onde há navios, há saques, violência e morte. O farol que deveria salvar vidas agora atraía a desgraça. Eis o primeiro choque da narrativa. O farol, metáfora universal de salvação, se converte em isca. Imagine por um instante a cena, a luz varrendo a escuridão, mas não trazendo socorro, e sim chamando predadores. É como se a própria esperança se transformasse em ameaça. E se fosse com você, sabendo que cada clarão no horizonte poderia anunciar não um resgate, mas sua ruína? Congre ataca com brutalidade. Os guardiões são surpreendidos, o farol é tomado como alvo, sangue é derramado e rapidamente a solidão deixa de ser um problema. O problema agora é sobreviver a homens que não hesitam em matar. E dos 3 guardiões enviados, apenas um permanece de pé, Vasquez. Mas Vasquez não é um herói de capa ou espada. Não tem armas poderosas, nem exércitos, nem tecnologia. Ele é apenas um homem, isolado, ferido e cercado. Sua única força está na coragem, na inteligência e na obstinada vontade de resistir. É nesse momento que a história deixa de ser apenas um relato de aventura e se torna um espelho da nossa própria condição humana. Quantas vezes nos encontramos em situações parecidas, sem aliados, sem recursos, diante de inimigos maiores e mais fortes, mas ainda assim obrigados a resistir? O farol, nessa história, não é apenas pedra e luz. Ele se transforma em metáfora da própria alma humana. Cada um de nós carrega dentro de si um farol, uma chama que deve permanecer acesa mesmo quando os ventos sopram contra e a escuridão parece invencível. Os piratas, na vida real, não aparecem com facas ou armas, mas surgem em forma de dívidas impagáveis, doenças inesperadas, traições, injustiças sociais.
E nesses momentos como Vasquez, temos que decidir. Deixar que a luz se apague e sucumbir, ou lutar com tudo o que temos para mantê-la viva. A tensão aumenta quando percebemos que Congre não precisa atacar o tempo todo. Ele é como a escuridão em pessoa, sempre por perto, sempre à espreita. Basta a sombra de sua presença para que o medo cresça. Vasquez, sozinho, passa a viver entre esconderijos e estratégias, observando cada movimento, planejando cada passo. O coração do leitor acelera, porque sabemos que a qualquer momento a morte pode vir de um canto inesperado. É nesse suspense crescente que Verne nos conduz, como se quisesse nos colocar exatamente na pele de Vasquez. E então a pergunta volta: e se fosse com você? Se você fosse aquele único guardião sobrevivente, preso em um ponto esquecido no fim do mundo, cercado por homens cruéis que não hesitam em matar, o que faria? Apagaria a luz e se esconderia na escuridão ou manteria o farol aceso, arriscando a própria vida? Vasquez estava só. Cada passo que dava naquela ilha parecia ecoar como um lembrete de sua solidão. O vento assobiava entre as pedras como uma voz zombeteira, como se a própria natureza duvidasse de sua sobrevivência. Ele sabia que Congre estava por perto, sabia que não tinha para onde fugir e ainda assim se agarrava a um fio de esperança. Não era apenas o desejo de viver, mas a convicção de que aquela luz, aquele farol, não podia se apagar. Porque quando a luz se apaga, a escuridão vence. E quando a escuridão vence, não resta nada. O confronto não era apenas físico, era também psicológico. Congre era um predador paciente. Em vez de atacar de uma vez, preferia caçar como quem joga um jogo perverso, cercando, testando, deixando Vasquez sentir o peso da ameaça em cada instante. Imagine estar sozinho, sem saber de onde virá o próximo golpe. Cada sombra se tornando um inimigo em potencial. O coração bate mais rápido, a mente projeta medos maiores do que a realidade e o desespero ameaça corroer a sanidade. E se fosse com você? Você conseguiria manter a clareza de pensamento? Ou cederia ao pânico e se perderia nas trevas? Verne, em sua maestria, constrói esse clima não com pressa, mas com progressão. Cada dia que passa é um fardo maior para Vasquez e, ao mesmo tempo, um triunfo silencioso. Cada amanhecer é uma vitória contra Congre e seus homens, mas também um lembrete cruel de que o próximo pôr do sol pode ser o último. O farol, altivo e solitário, ergue-se como companheiro e testemunha. Ele é a alma da ilha, a chama da resistência. E a cada noite iluminada, a mensagem é clara: ainda não fomos derrotados, mas a pergunta não cala. Até quando um homem sozinho pode resistir contra um bando armado e sedento de sangue? A tensão cresce como uma corda esticada prestes a arrebentar. O leitor, ou o ouvinte, não consegue se afastar porque o destino de Vasquez é também o reflexo de todos nós. Quem nunca se viu diante de inimigos maiores, de problemas esmagadores, sem ninguém por perto para ajudar? E mesmo assim, contra todas as probabilidades, seguimos em frente. A luta pela sobrevivência se mistura a momentos de astúcia e resistência. Vasquez se esconde, ataca quando pode, sabota os planos de Congre, espalha pequenas vitórias que alimentam sua chama interior. Ele não tem poder para vencer em campo aberto, mas sua inteligência se torna arma mortal. Cada armadilha improvisada, cada decisão arriscada é como um golpe certeiro contra o destino que parecia selado. É nesse jogo de paciência e coragem que a narrativa nos prende, porque sabemos que não se trata apenas de lutar contra homens cruéis, mas contra o desespero que tenta apagar a última fagulha de luz. E então surge a metáfora inevitável. A ilha é o mundo, o farol é a alma, Congre é a escuridão que nos cerca e Vasquez é a resistência que carregamos dentro de nós. Quem somos nós diante de tantas forças contrárias? Somos frágeis, pequenos, vulneráveis.
Mas ainda assim, temos algo que nenhuma escuridão consegue roubar: a capacidade de manter uma luz acesa. A chama pode ser pequena, mas é suficiente para rasgar a noite mais densa. O tempo avança e, finalmente, o confronto se aproxima de seu ápice. Congre, impiedoso, tenta dominar por completo, acreditando que a solidão destruirá Vasquez antes mesmo de qualquer bala ou lâmina. Mas o que ele não contava era com a determinação de um homem que sabe que desistir significa apagar para sempre a chama de esperança que aquele farol representa. É nesse embate de forças que o suspense atinge seu auge. Imagine estar ali, escondido entre rochas molhadas, sentindo o cheiro de pólvora no ar, escutando passos se aproximando. O que você faria? Eis o momento em que Verne nos coloca diante da verdade. Não importa quão numerosos sejam os inimigos, não importa quão densa seja a escuridão, sempre haverá uma escolha: ceder ou resistir, apagar-se ou iluminar. Vasquez escolhe resistir. Ele escolhe lutar até o fim, porque entende que sua luta não é apenas por si, mas por todos aqueles que podem se guiar pela luz do farol. O sacrifício de um homem pode salvar muitos, e esse é o coração da obra. No desenrolar final, a ajuda inesperada chega. Nem toda a escuridão dura para sempre, e navios estrangeiros aparecem para enfrentar os piratas e libertar Vasquez de sua prisão de solidão. Congre, símbolo da crueldade humana, tem seu destino selado, e o farol permanece de pé, aceso, iluminando o mar do fim do mundo. A vitória não é apenas física, é simbólica. A chama que parecia frágil resistiu ao vento, à noite e ao medo. Mas a verdadeira vitória não está apenas na derrota dos piratas. Está na lição que ecoa para nós, leitores e ouvintes. A vida é feita de faróis que precisamos proteger. Às vezes, somos guardiões sozinhos, cercados por dificuldades que parecem maiores do que nós. Às vezes, somos Vasquez, e a pergunta retorna, desafiadora e inevitável: e se fosse com você? Você manteria a chama acesa, mesmo quando tudo ao redor pede para desistir? É esse o poder de O Farol do Fim do Mundo. Não é apenas uma aventura esquecida de Jules Verne. É um lembrete de que a luta contra a escuridão nunca termina, e que mesmo no ponto mais distante e desolado do planeta, um homem pode ser a diferença entre a derrota e a esperança. Se essa história mexeu com você, não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho de notificações e principalmente se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a manter essa chama acesa e garante que outras histórias como essa continuem a iluminar o caminho.